Questão número 13, para o cargo de perito criminal geral. Dentre os fenômenos cadavéricos, encontramos alguns fenômenos conservadores tardios. Entre eles está a saponificação, a gente viu anteriormente. Assinale nas alternativas abaixo qual está incorreta em relação a este fenômeno cadavérico. Então vamos lá, vou lendo as alternativas e já vou comentando elas. Alternativa A, necessita de meio quente, ventilado, seco e de pouca atividade bacteriana. Está errado. Para que ocorra a saponificação é necessário que a temperatura ambiente esteja acima dos 21 graus, pouca ventilação, baixa oxigenação e calor úmido, como ocorre em terrenos argilosos. Então, tentem associar sempre a questão da saponificação, a adipocera, o sabão, a terrenos argilosos, quentes, com pouca ventilação. É assim que vai se formar aí o sabão. Alternativa B. Então, a alternativa A está incorreta, é a resposta da nossa questão. Mas vamos ver as outras, o que tem de certo nelas, que não atende aí à questão, porque a questão está pedindo qual alternativa está incorreta. Alternativa B. O cadáver tem aparência de cera consistência mole e odor rançoso. Sim, exatamente assim. Alguns autores criticam o termo saponificação porque, na realidade, são formados compostos mais semelhantes à cera do que aos sabões. Produz material esbranquiçado mole e pouco friável, de aspecto sério, que aparece nas partes moles gordurosas do cadáver, chamada adipocera. Tem cheiro rançoso, realmente. Alternativa C. Costuma ocorrer em condições ambientais de calor úmido, água parada rica em minerais com baixa oxigenação e reduzida ventilação. Perfeito, é exatamente isso que diz a definição lá do França, que a gente já leu anteriormente ali, quando a gente viu que a alternativa A estava errada. E a alternativa D é mais frequente em crianças ou mulheres e obesos. Está certo, como é formada a partir das gorduras do corpo, é mais frequente nessas pessoas que têm um pouco mais de gorduras, indivíduos gordos, recém-nascidos e em mulheres também. Então, todas as alternativas estão corretas, exceto a A, que é a incorreta, que é a que ele pede na questão. Questão número 14, para o cargo de perito criminal geral. As mortes súbitas ocorridas em casa ou hospitalares costumam, eventualmente, gerar dúvidas sobre a necessidade de encaminhamento ao IML. Dentre as situações hipotéticas abaixo, marque a única alternativa onde não há obrigatoriedade de encaminhamento para necropsia no Instituto Médico Legal. Então vão ser colocadas algumas questões e tem que saber que existe o Instituto Médico Legal, que atua em questões criminais, em questões de morte violenta, e ele vai dar algumas situações, uma situação pelo menos aqui, a única delas, que não deveria ser encaminhada para o IML. Todas as outras têm obrigatoriedade, porque tem aquela questão de ser uma morte suspeita, uma morte violenta, uma morte de uma pessoa sem identificação. Vamos ler cada uma delas. Antes das alternativas, vamos fazer um pequeno comentário ali para fazer essas definições dos conceitos de morte segundo França e Werkles. Definição de morte súbita, suspeita, natural e violenta. Morte natural, mais bem denominada morte por antecedentes patológicos, é aquela oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita. A chamada morte súbita prende-se mais à inexistência de uma patologia prévia que pudesse explicá-la do que ao tempo de evolução rápido da causa-morte. A morte violenta tem origem por ação externa e mais raramente interna, nas quais se incluem o homicídio, o suicídio e o acidente. E a morte de causa suspeita é aquela que ocorre de forma duvidosa e sobre a qual não se tem evidência de ter sido de causa natural ou de causa violenta, e aí nesse caso aí atua realmente a questão da perícia criminal para definir se foi uma causa natural, violenta, uma súbita, tudo isso aí vai ser definido pela perícia criminal. O exame necroscópico é obrigatório em todas as mortes violentas. Por morte violenta, a França entende-se por morte violenta aquela que é resultante de uma ação exógena e lesiva, ou que tal ação tenha concorrido para agravar uma patologia existente, pouco valendo se a morte seja imediata ou tardia, mas desde que haja relação de causa e efeito entre as agressões e a morte. Esse conceito aqui é bem interessante. Assim, nesse conceito inserem-se todas as mortes oriundas da violência ou de meios estranhos que agravem o fisiologismo normal ou as patologias internas. São mortes de causas vindas de fora. Em todos esses óbitos, procura-se determinar a participação de alguém de forma ativa ou passiva para justificar sua responsabilidade.
Isso não quer dizer que toda morte violenta tenha necessariamente um agente responsável, pois ela pode ser acidental, sem que se tenha qualquer participação humana, como nos casos motivados por força maior, fulminação, inundação, terremotos. A gente já viu o que é fulminação. Ou por ação de animais, ofidismo, cobras, escorpianismo, escorpiões, aracnismo, aranhas. Entende-se também por morte violenta aquela em que não existe violência no sentido físico da palavra, mas cujo descaso foi motivo da causa da morte, como por exemplo na omissão de socorro. Segundo Hércules, o médico assistente está impedido de firmar a declaração de óbito quando se trata de morte em que a causa tenha sido claramente violenta ou, pelo menos, tenha havido suspeita de violência, com base nos artigos 158, 159 e 162 do Código de Processo Penal e artigos 3º, parágrafo 2º da Lei 8.501, de 30 de novembro de 1992. O artigo 3º, então, diz assim, será destinado para estudo, na forma do artigo anterior, o cadáver. Parágrafo 2º. Se a morte resultar de causa não natural, o corpo será obrigatoriamente submetido à necropsia no órgão competente, do Instituto Médico Legal, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Científica. Mesmo que o paciente tenha morrido de uma complicação remotamente relacionada com o trauma, a morte é tida como violenta desde que se possa estabelecer um nexo causal. Então é muito importante ter esse conhecimento que mesmo que a morte venha a ocorrer meses depois, se consegue estabelecer um nexo causal com aquele fato que levou a essa morte, é obrigatória a necropsia. Então, com tudo isso em mente, vamos ver as alternativas e ver qual é a que está correta. Falando sobre a questão da obrigatoriedade de encaminhamento para a necropsia no Instituto Médico Legal. Alternativa A. Paciente de 71 anos, diabético, fumante e com 2 infartos prévios. Sofreu acidente de carro. Pá, matou. Mas vamos ler o resto. Com fratura de fêmur e, após 45 dias de internação, desenvolveu uma pneumonia hospitalar seguida de septicemia e óbito. Ele foi parar no hospital por causa de uma fratura de fêmur. Claro que tudo isso foi agravado pela questão dele ser diabético, fumante, com 2 infartos. Mas o que causou a fratura de fêmur foi um ato violento externo, que foi o acidente de carro. Então, houve um acidente de trânsito, que é considerado como uma violência externa. Dessa forma, é necessário verificar se houve o nexo causal e a morte. Vai para a necropsia no Instituto Médico Legal. Então, não é a nossa alternativa. Alternativa B. Paciente de 62 anos, hipertenso, encontrado em óbito por causa desconhecida em sua residência, sem suspeita de violência ou sinais externos de violência. O que é a ausência desses sinais externos de violência? Daí não tinha porta arrombada, não tinha subtração de itens, não tinha vestígios de luta no local, coisas quebradas, coisas derrubadas, né? Daí não há necessidade realmente de ter uma necropsia no Instituto Médico Legal. Então, não havendo suspeita de violência ou sinais externos de violência no cadáver, tampouco no ambiente e considerando a idade da vítima e o histórico de doença, não há necessidade de encaminhamento ao IML. Então, a alternativa B é a que responde ali quando não há obrigatoriedade de encaminhamento ao IML. Alternativa C. Paciente de 55 anos, depressiva, em tratamento psiquiátrico e usuária de 3 tipos de antidepressivo. Foi encontrado em óbito na sua residência com diversos de seus medicamentos controlados ao lado da cama. Familiares referem que a mesma apresentava ideação suicida nas últimas semanas. Houve uma suspeita de que tenha ocorrido um suicídio, morte violenta, por ação externa, ingestão de medicação, por exemplo, nesse caso aqui. Então, overdose por ingestão de medicação é uma causa externa de morte, sendo considerada como morte violenta. Nesse caso, é necessário determinar a causa-morte e demais exames periciais para também avaliar se tratou-se de morte acidental, suicídio ou homicídio. Então, vai para o IML, não é a nossa resposta. Alternativa D. Óbitos ocorridos no trânsito quando não há envolvimento de outros carros ou vítimas, desde que o motorista não tenha feito uso de álcool ou psicotrópicos. Não. Todos os óbitos de trânsito são considerados morte violenta e devem ser encaminhados para exame no IML. Então, a alternativa aqui é a alternativa letra B.